A paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos fala é o presbítero Florival, professor de escola dominical. E nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Ou seja, a revista de escola dominical da classe dos adultos. Assembleia de Deus, Ministério Madureira. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 5. A lição 5 desse segundo trimestre de 2025. E o título da nossa lição é A Compaixão e a Atitude de Quem Ama a Deus. Aqui nós temos texto áureo e a verdade aplicada. O Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhes pagará o seu benefício. Provérbios 19, 17. Verdade aplicada. O autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido pelo amor de Deus ao próximo. O texto de referência está em Isaías no capítulo 58. Então vamos ler aqui o texto de referência, a qual tem por base os comentários dessa quinta lição, dessa lição 5, da classe dos adultos de escola dominical. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, que recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu ou encubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e te responderás, gritarás, e ele dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo e falar a verdade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Como é de costume aqui, nós apresentamos aqui os 3 tópicos da lição que vai ser comentada. O comentário aqui dessa lição de número 5 é dividida em 3 tópicos. Primeiro, a benevolência de Deus. Aqui o primeiro tópico, a benevolência de Deus. Benevolência de Deus. Primeiro, Deus abençoa o abençoador. Segundo ponto, socorrendo o aflito. Terceiro, Deus não se esqueça dos que socorrem ao próximo. Aqui no segundo tópico nós temos abençoando para ser abençoado. O primeiro ponto é abençoar o outro, semelhar-se a Cristo. Abençoar o outro é semelhar-se a Cristo, ou seja, fazer o que Cristo faz. Sendo imitadores de Cristo, aqui o terceiro ponto, atitude de quem agrada a Deus. Aqui no terceiro tópico nós temos auxiliando o próximo. Primeiro, o cuidado com os próximos, o cuidado do mais próximos. Segundo, de coração e olhos abertos. Terceiro, empatia é um sentimento nobre. Então nós vamos ver que a lição é dividida em 3 tópicos, com os pontos, Os pontos de comentário do pastor Amarildo Martins da Silva. Esse é o nosso comentarista. Glória a Deus por isso. Antes aqui de entrarmos aqui no comentário, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal, deixar um like, fazer o comentário se você quiser, para que nós possamos aí
estar dando continuidade a essa lição de número 5. É importante que você se inscreva no canal, porque quando nós gravarmos os vídeos de escola dominical, o YouTube vai notificar você com relação a esse vídeo que foi gravado. Ontem não deu para gravar o vídeo porque teve aqui um apagão aqui onde eu moro, né? Ficou aí mais de 3 horas sem energia e não deu para gravar ontem. Ontem foi quarta-feira, hoje é quinta e nós vamos gravar hoje. Então, para você que é professor, você vai ter a sexta e o sábado aí todinho aí para estudar, para meditar na revista de escola dominical como professor, e também, né, nós vamos aqui fazer alguns comentários que vai enriquecer, né, para que você possa se aprofundar no tema desta lição, você que é professor de escola dominical. Então, dito isto, vamos lá então. A benevolência de Deus. Deus abençoa o abençoador. Os crentes fiéis procuram cumprir a palavra de Jesus em toda a sua plenitude, enquanto os ímpios abominam e ignoram. Jesus ensinou que abençoar o próximo é uma prática importante. Embora eles não tenham como nos recompensar, o Senhor promete que seremos recompensados na ressurreição dos justos. Aqui, nesse primeiro tópico, nós temos esse primeiro ponto aqui. Deus abençoa o abençoador. Ou seja, nós não somos salvos porque nós praticamos caridade ou socorremos as pessoas nas suas necessidades. Muitas religiões fazem isso, né? Principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana. Algumas religiões que eles acreditam que vão ser abençoados por Deus, eles acreditam que vão para o céu através das suas boas obras. Mas em Efésios, no capítulo 2, versículo 6, 7 e 8, diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Agora é importante nós demonstrarmos o amor de Deus, né, para com as pessoas, através das boas obras. Devemos demonstrar o amor de Deus, porque a palavra de Deus fala assim que o amor de Deus ele é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 5. Capítulo 5, o versículo 3 e 4. Diz que o amor de Deus é derramado através do Espírito Santo. Então, irmãos, nós devemos entender que se você tem condições de ajudar as pessoas, né, de dar um prato de comida para um faminto, de dar um dinheiro para a pessoa comprar um leite, mas fazendo isso com o amor de Deus, né, nós podemos ver que Deus irá nos abençoar, porque nós precisamos demonstrar o amor de Deus para com as pessoas. É importante dizer que o descrente, ele só vai ver Deus em nossa vida no momento em que nós mostrarmos Deus em nossa vida através das nossas obras, de orar pelas pessoas enfermas, né, de ajudar aquela pessoa que está necessitada, de demonstrar esse amor de Deus. Embora muitos religiosos praticam essas obras, só que na igreja é diferente, porque Jesus fala assim, olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A pessoa que é religiosa, que ela procura praticar a caridade, porque ela tem por fundamento isso aí, ou seja, ela pratica a caridade, ela ajuda o próximo com trabalhos de obra social, porque elas acreditam que vão ir para o céu, vão ser salvas através disso. Mas nós sabemos que a salvação é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu em nosso lugar, ele pagou o preço do pecado por nós. A palavra de Deus fala assim que ele se fez pecado por nós, ele se fez maldito por nós ali.
pagou o preço alto dos nossos pecados. A palavra de Deus diz. Então nós vamos ver que aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, Deus abençoa o abençoador. É impossível um homem, uma mulher que nasceu de novo, que nasceu da água do Espírito, que tem o Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, é impossível essa pessoa, Deus não abençoar a vida dela financeiramente falando, né? E ela ter condições de ajudar também, ter condições de ajudar o seu próximo, de demonstrar o amor de Deus, não somente através das boas obras, mas com relação à escravidão do pecado. Podemos observar que tem muitas pessoas religiosas que praticam a caridade, mas se você for ver no estilo de vida dela, essa pessoa, ela lá muitas vezes é idólatra, né? Ela tem a religião dela lá que tem os seus, né, as suas doutrinas, né? O fundador daquela religião, ela tem, ele colocou as doutrinas lá, os ensinamentos na determinada religião que ele, como fundador. Então nós vamos ver que, acima de tudo, sobretudo, é ter uma vida de comunhão com Deus, ter uma vida de oração, né? E demonstrar o nosso amor, mostrar que Deus é nossa vida, principalmente através da libertação do pecado. Porque não adianta eu querer ajudar as pessoas sem ter comunhão com Deus, na prática do pecado, né? Muitas vezes nós vamos ver que tem muitos artistas aí no mundo que eles até fazem obras sociais, mas eles aparecem lá na mídia lá. Então tem um propósito aquilo ali. É para divulgar, entendeu? Que ele faz isso, que ele faz aquilo, mas com nós, como servo de Deus, é diferente. Então precisamos abençoar para ser abençoado. E a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Bem mais aventurado é dar, é doar do que receber. Então vamos aqui para o segundo ponto, socorrendo o aflito. A benevolência é a qualidade de quem demonstra afeto, estima pelo outro. Essa característica deve estar presente na vida do cristão, pois Deus abençoa quem reparte com os pobres, guiando os seus passos num caminho da bondade, da justiça e da verdade. Então nós vamos ver aqui que a palavra de Deus fala sobre guiando os seus passos no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Então nós vamos ver aqui que tem 3 atributos: bondade, justiça e verdade. Então nós vamos ver que nós somos justos porque Jesus ele nos justificou. Ele nos justificou. Por isso nós somos justos. E nós vamos ver que tem os 3 atributos: bondade, justiça e verdade. Então o crente, além dele ter o coração bondoso, porque emana no coração dele a bondade de Deus, que é derramada pelo Espírito Santo, ele precisa ser uma pessoa justa também, ele precisa ser uma pessoa que anda na justiça e pratica a verdade, né? Então nós podemos ver que tem muitas pessoas aí no mundo que faz obras de caridade, mas com o propósito de se aparecer, de auto se proclamar, né? Para conseguir ibope, para conseguir ficar famosa, mas nós não, nós que servimos a Deus, a palavra de Deus fala que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, sem ira e sem contenda. E nós vamos ver que nós devemos realmente socorrer o aflito, as pessoas que necessitam, né? Que necessita da nossa ajuda. Mas o que eu quero falar aqui também é importante, que muitas vezes nós não temos condições de ajudar o próximo. Às vezes estamos passando uma crise financeira, estamos passando um problema, muitas vezes não temos condições financeiramente. Aí onde entra a questão da oração, né? A questão de nós sempre podemos ajudar de alguma maneira, porque nós temos Deus em nossa vida.
Se você não tem condições, muitas vezes nós vamos para a igreja, não temos R$ 1 para dar de oferta. Quantas vezes eu passei por isso? De estar numa vigília, em um culto e não ter R$ 1 para dar de oferta. Hoje, graças a Deus, eu sempre dou nos cultos que eu vou, sempre dou R$ 2 de oferta. Porque Deus ele tem me abençoado, mas quantas vezes eu não tive condições? Mas o importante é que nós devemos orar pelas pessoas. Se você não tem condição ali de dar um dinheiro para aquela pessoa, de dar um mantimento, uma roupa, um alimento, é importante que você ore por ela, é importante que você pegue o nome dela. E sempre que você orar, você apresente essa vida na mão de Deus, porque Deus também pode fazer um milagre. Então, se você não tem condições de ajudar, porque nem sempre temos, mas nós podemos clamar, podemos orar, interceder por essa pessoa diante de Deus, para que Deus possa abençoar a vida dela também. Então nós podemos ver que o crente, ele é abençoado, ainda que ele passe na prova da aprovação financeira, as dificuldades que ele tem, mas espiritualmente falando, ele é abençoado por Deus, porque ele tem um Espírito Santo, ele tem Deus na vida dele, e ele pode orar por aquela pessoa, e Deus abrir as portas de emprego, curar, abençoar, dar o livramento. Então Deus pode fazer tudo isso. Não vamos aqui destacar só a questão da bênção material, né? Da bênção financeira, de ter condições financeiras, de socorrer aquela pessoa aflita. Se você não tem, você pode orar por ela também. Quantas vezes eu não tive condições de dar um dinheiro, um alimento para uma pessoa, mas eu falava assim, olha, eu vou orar por você, Deus vai ouvir a minha oração, Deus vai atender e vai te dar vitória, e dobrar meu joelho, clamar a Deus por aquela pessoa, e Deus realmente ouvir a minha oração ali, para com aquela pessoa que está necessitada. Vamos aqui então para o terceiro ponto. Estamos falando aqui no primeiro tópico da benevolência de Deus, né? Primeiro, Deus abençoa o abençoador. Segundo, socorre os aflitos, socorrendo o aflito. Terceiro, Deus não se esquece do que socorre o próximo. Os que necessitam do socorro do Senhor não serão esquecidos. Do mesmo modo, Deus também não esquece dos que abençoam o próximo. A carta aos Hebreus exalta que Deus não é injusto. Ele não se esquece do trabalho nem do amor de quem socorre os santos. Eu me lembro que certa vez, isso foi mais ou menos em 95, eu tinha lá meus 7, 8 anos de evangelho, né, novo convertido, e eu tinha um dinheiro para pagar a passagem de ônibus e de volta ali, e que eu estava também desempregado. E eu fui na casa de um irmão e ele estava desempregado e ele tinha um bebê, um filho, e ele não tinha dinheiro para comprar o leite daquela criança. E o único dinheiro que eu tinha era para pagar a passagem para procurar emprego naquela época. Eu peguei aquele dinheiro, né, eu vi que aquela criança não tinha leite, porque o irmão não tinha dinheiro para comprar. Eu peguei aquele dinheiro, dei para ele comprar o leite, mas eu fiquei sem o dinheiro de procurar emprego no outro dia. No mesmo dia que eu fui para o culto, o irmão da nossa igreja estava orando, e eu ia pedir para ele R$3, para mim procurar emprego, naquela época. E ele orando lá, naquela época a igreja, né, ela se reunia na casa do pastor, não tinha um templo ainda, e quando ele estava orando, o Espírito Santo falou para ele, olha, meu servo vai lhe pedir R$3, você vai dar R$10 para ele. E quando terminou o culto, eu fui falar com ele. Antes de eu pedir para ele, ele falou, Deus falou comigo que você ia pedir R$3, mas Deus falou para mim dar 10 para você. Então o que eu quero dizer é que Deus jamais vai se esquecer ou vai ignorar tudo que você fizer com amor, com sensibilidade na obra de Deus. Né? Quando você se compadecer daquela pessoa, de ver o estado dela de penúria, o estado precário, na dificuldade, né, de não ter um dinheiro para comprar um leite, e você abrir o seu coração e ajudar aquela pessoa, né, comprar ali um alimento, até mesmo uma roupa que você tem,
ali, Deus, ele jamais ele vai se esquecer do que você faz. Em Hebreus está escrito aqui, ó, ele não se esquece nem do trabalho e nem do amor de quem socorre os santos. O profeta Isaías declarou que a sua mãe pode até esquecer do seu filho, mas o Senhor nunca se esquece dos seus. Está lá em Isaías 49:15. Aqui nesse texto aqui está dizendo que ainda a mãe que se esqueça do seu filho que amamenta, ainda que elas se esqueçam, mas Deus fala assim, todavia eu não me esquecerei dos meus. Eis que o seu nome está escrito na palma da minha mão. Está escrito lá em Isaías 49, né? E o versículo 15, então, irmãos, é gratificante fazer a obra de Deus, socorrer aquelas pessoas. Se você não tem um dinheiro para ajudar, ou se você não tem um alimento, ore por aquela pessoa, pegue o nome daquela pessoa e coloque no seu caderno de oração, pegue o nome daquela pessoa ali, coloque lá a causa dela, o nome dela, o porquê que ela está pedindo oração, interceda a Deus por ela, e certamente Deus vai ouvir a sua oração e vai dar vitória, vai abrir a porta de emprego, vai repreender o mal e vai dar vitória para aquela pessoa. Se você não tem condições de ajudar na vida financeira, ore por ela que Deus vai suprir as suas necessidades. Vamos aqui para o segundo ponto. Abençoando para ser abençoado. Abençoar o outro é assemelhar-se a Cristo. Nós vamos ver que Jesus, a palavra de Deus fala assim que Jesus é a manifestação do amor de Deus. Quando nós começamos a ler os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que Jesus se compadecia das pessoas, ele curava as pessoas das suas enfermidades, expulsava os demônios, ele ressuscitava, ele multiplicava os pães, né? Então nós vamos ver que Jesus ele se compadecia de íntima compaixão daquelas pessoas que estavam com fome, que estavam endemoniadas, que estavam doentes. E nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós precisamos realmente imitar a Cristo, porque Cristo, ele amava e ele ama o ser humano, porque o homem é imagem e semelhança de Deus, né? Então Jesus, ele é expressa imagem de Deus infinito aqui na terra. Ele veio, ele mesmo sendo Deus, ele veio como homem, se esvaziou da sua glória, né? Ele se encarnou, ou seja, ele veio em carne, né? Em corpo, ele tinha um espírito, um homem em corpo, e Jesus ele veio aqui em nosso meio, e ele se compadeceu de todas essas pessoas. Nós também temos que se compadecer, devemos, né, ter comunhão com Deus, para que nós possamos ter sensibilidade. Uma coceira aqui no pé, aqui eu tive que abaixar um pouco. Então nós devemos aqui ter sensibilidade com o nosso próximo, né, para que nós possamos imitar a Cristo, porque Jesus ele foi a maior expressão de amor na humanidade, né, o amor de Deus. Jesus ele morreu por nós na cruz do Calvário. A palavra de Deus fala assim que Jesus morreu quando nós éramos pecadores. Então devemos imitar a Cristo, orando pelas pessoas, ajudando, clamando, matando a sua fome, né? Demonstrar o amor de Deus para as pessoas, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o amor de Deus. Abençoando para ser abençoado. Segundo ponto, sendo imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Isso significa que devemos imitar as atitudes de Jesus, que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. A palavra de Deus diz que se nós tivermos recursos desse mundo, né, ou seja, se você pode ajudar e ver o seu irmão ou o seu próximo padecer necessidade, e você não ajudar aquela pessoa, a palavra de Deus fala assim, diz, onde vai estar o amor de Deus? Aí ele fala, filhinhos, não amemos só de palavras,
mas amemos de obra e de verdade. E a palavra de Deus fala assim que aquele que não ama o seu irmão ou o seu próximo, ele está nas trevas, porque Deus é amor. Deus é amor e nós devemos demonstrar o amor de Deus amando o nosso próximo, demonstrando isso através das nossas atitudes. E a palavra de Deus diz que devemos demonstrar também a nossa fé, né, através das nossas obras. Não adianta eu falar para você que tem fé e você não vê obras na minha vida. Ou seja, você não me vê orando, você não me vê indo para a igreja, você não me vê ajudando o próximo, você a prática da vida cristã você não vê na minha vida. Então, o cristão ele não pode viver só de aparência, só de palavras, mas ele precisa demonstrar que realmente ele serve a Deus, que foi liberto do pecado, né? Ele precisa ter atitude, ele precisa mostrar que ele serve a Deus de verdade através do seu bom comportamento, ou seja, imitando a Cristo. Devemos imitar Cristo porque Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso paradigma, Jesus é o nosso exemplo de perfeição. Atitude que agrada a Deus. Quem tem necessidade de cuidados não pode esperar, como nos ensina a parábola do bom samaritano. Imagine-se se no lugar do outro é um bom exercício para compreender a urgência de quem tem fome ou passa por maus tratos. Por exemplo, será que suportaríamos diante disso? Devemos ter compaixão do próximo e dos que não têm a quem recorrer, sendo rápidos e liberais quando se trata de socorrer os necessitados. Então nós vamos ver aqui da parábola do bom samaritano, quando chegou um doutor da lei e perguntou: mestre, quem é o meu próximo? Aí Jesus jogou na cara daquele doutor da lei, né? Ele citou sobre o levita, o sacerdote e o levita, né? Que eram pessoas ali que conheciam a palavra, que eram pessoas religiosas, mas quando viu aquele homem lá que foi espancado, né? Que ficou quase morto, eles não se compadeceram daquele homem. Quem? O sacerdote e o levita. Eram homens, né, que trabalhavam no templo, eram homens que conheciam a palavra, mas não tinham o amor de Deus, nem se compadeceu. Aí vem um bom samaritano e viu aquele homem lá jogado na rua, todo machucado, foi roubado pelos salteadores, foi espancado, e ele se compadeceu daquela pessoa, levou para a estalaria lá, deixou ele lá, pagou pelos cuidados, pagou a sua diária para que ele pudesse repousar. E Jesus perguntou para o doutor da lei: quem você acha que é o próximo? Né? E o doutor falou: certamente é aquele que o bom samaritano ajudou. Então, não devemos amar só de palavras, porque se nós não tivermos o amor de Deus, se nós não praticarmos o amor de Deus, nós seremos semelhante àquele doutor da lei, né? Que conhece a palavra, que vai nos cultos, que tem lá os seus rituais, que tem lá as suas liturgias do culto, mas não tem sensibilidade, não tem o amor de Deus no coração para com o próximo. Então, a sensibilidade em nossa vida é através da comunhão com Deus. O crente carnal, o crente que não tem comunhão com Deus, ele não tem sensibilidade, né? O crente avarento, o crente que ele só visa o lucro, o ganho, e não se compadece do próximo. O crente avarento. E a palavra de Deus fala assim que a avareza é uma espécie de idolatria, é um tipo de idolatria. Então nós devemos tomar muito cuidado. Devemos tomar muito cuidado com isso. Então nós vamos ver, sendo imitadores de Cristo, devemos imitar Cristo.
devemos desenvolver no nosso interior, no nosso coração, devemos desenvolver o caráter de Cristo. Quem desenvolve o caráter de Cristo é o Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo quer implantar em nossa vida, né, o caráter de Cristo em nossa vida, através do fruto do Espírito Santo. Através do fruto do Espírito Santo, que é amor, né? A primeira característica ali do fruto do Espírito Santo em Gálatas 6 é o amor. Primeira característica. Então devemos ter comunhão com Deus para que o Espírito Santo possa desenvolver em nós o caráter de Cristo em nossa vida, né? O fruto do Espírito que é desenvolvido em nossa vida para que nós possamos andar como Jesus andou, né? E nesse exemplo aqui que Jesus fala sobre o bom samaritano. Aqui no terceiro tópico nós temos auxiliando o próximo. O cristão deve ter atitude de amor ao próximo. De amor ao próximo. Romanos 13:8. Como bom samaritano, estendendo a mão aos que necessitam de ajuda, tendo mais alegria em dar do que receber. Assim, nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração do necessitado. Cuidando dos mais próximos. O apóstolo Paulo ressaltou para Timóteo, seu filho na fé, que devemos ser cuidadosos com a nossa família, porque se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que um ímpio, do que um infiel. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, né? Nesse texto aqui que fala. Então nós aprendemos na Bíblia que, em primeiro lugar, está eu, ou seja, a minha salvação. Jesus morreu por mim e a salvação ela é individual. E nós vamos ver na Bíblia que a primeira pessoa que Deus criou foi Adão. Adão ali. Depois que Deus cria Adão, Deus ele constituiu a família, né, gerando Eva da costela de Adão. Eva foi gerada da costela de Adão. Então nós vamos ver que Deus ali constituiu a família. Em terceiro lugar veio a igreja. Então, o que acontece? Nesse texto aqui que nós lemos aqui em 1 Timóteo 5:8, a palavra de Deus fala assim, que nós primeiro temos que cuidar da nossa família. A prioridade é a família. E a palavra de Deus fala assim que aqueles que não cuidam da família, que não amam a família, ele é pior do que um infiel. Ou seja, você é casado, você tem a sua esposa, seus filhos, você é o chefe da família, você é o provedor. Então você tem que dar prioridade à sua família. Em segundo lugar, as outras pessoas. Em segundo lugar, a igreja. Em primeiro está você, a sua salvação, porque a palavra de Deus fala assim que a mulher não salva o marido e o marido não salva a mulher. A salvação ela é individual. Em primeiro lugar está você, em segundo lugar está a sua família, em terceiro lugar está a igreja. Em terceiro lugar está a igreja. Então, nós precisamos amar a nossa família em primeiro lugar. Com isso eu não quero dizer que você deve amar a sua família e as outras pessoas que não são da sua família você deixar de lado. Não, você tem que priorizar a sua família. Se você tem um mantimento na sua casa e você tem, por exemplo, se você tem só 1 quilo de açúcar para você fazer café, e passar alguém na rua pedindo o alimento e você pegar aquele único açúcar que você tem e você pegar e dar para aquela pessoa, você não está priorizando a sua família, seus filhos, a sua esposa. Você pode pegar aquele quilo de açúcar, você pode dividir e dar um pouco para aquela pessoa que está precisando. A mesma coisa com feijão, com arroz. Fazer isso por fé.
através da fé, através do amor, que Deus ele vai suprir todas as suas necessidades, repartir o seu pão. Mas você não pode pegar aquele único quilo de arroz que você tem e dar para aquela pessoa que está necessitada e deixar os seus filhos sem o alimento. Agora, a questão da fé é você pegar metade daquele arroz e você dividir, e Deus ele vai te abençoar, porque você está fazendo isso pela fé. Eu já fiz isso, estou falando que eu já fiz isso como crente, e Deus jamais ele me desamparou de pegar lá um dinheirinho que eu tenho e dividir com o irmão, com aquela pessoa, ou pegar um alimento e dividir também. Deus jamais me desamparou, então faça isso. O que você não pode fazer, porque a palavra de Deus fala assim que nós devemos dar prioridade à nossa família, cuidar da nossa família. O que você não pode fazer é pegar aquele único quilo de feijão que você tem e dar para aquela pessoa que está lá necessitada e deixar a sua sem. Isso aí é ignorância. Então você precisa, se você tem 1 quilo de feijão, você pega metade, dá para aquela pessoa e cozinha hoje esse feijão. Porque no outro dia Deus proverá na tua vida. Deus não vai desamparar você porque você fez baseada em sensibilidade, você fez baseada na sua compaixão, no seu amor e sobretudo você fez pela fé. Amém? Então vamos aqui para o segundo ponto. O segundo ponto do primeiro tópico é de coração aos olhos abertos. Muitas pessoas se apegam tanto aos bens materiais que vivem para acumular riquezas. Mas a Bíblia nos ensina a partilhar o pão com o pobre. Os crentes da igreja primitiva eram solidários uns com os outros e ninguém tinha a falta de nada. Que possamos ter um coração generoso de maneira que agrada a Deus para auxiliar os que necessitam. Uma coisa que nós podemos diferenciar da igreja atual, a igreja agora do século 21, para a primeira igreja, a igreja do século I, a igreja primitiva, é que muitos crentes hoje em dia estão guardando dinheiro. Não porque necessita comprar um carro, uma casa, né? As pessoas estão guardando dinheiro. Ao invés de pegar aquele dinheiro e ajudar o próximo, investir na obra de Deus, as pessoas estão guardando o dinheiro ali. Claro que não é errado guardar o dinheiro. Se você paga aluguel, se você precisa comprar um carro, claro que você precisa juntar, né, para você comprar um terreno, para você dar entrada em um carro. Isso não é errado, isso é certo. Mas se você já tem um carro novo, se você já tem uma casa, você está ajuntando dinheiro. A igreja primitiva não era desse jeito. Jesus falou assim, olha, não ajuntai tesouro na terra, que as traças comem, o ladrão rouba, mas ajunteis tesouros no céu. Está lá em Mateus capítulo 6, o que eu estou citando, né? Os valores do reino de Deus, a transparência da vida cristã. Jesus está falando sobre os valores do reino de Deus. Então Jesus fala, não ajunteis tesouro na terra, que o ladrão rouba e a traça consome, mas ajunteis tesouros no céu, que ladrão não pode entrar e a traça não consome. Onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Então, a distinção, a diferença da igreja primitiva é que eles ajuntavam tesouros no céu. A palavra de Deus fala assim que aqueles irmãos que tinham as suas fazendas, o seu dinheiro, né? Pessoas que tinham vida financeira abastada, uma vida abençoada financeira, e eles vendiam o que tinham e repartiam com os irmãos. E a palavra de Deus fala assim que tudo era em comum, era comum ali todos ali. Eles compartilhavam o pão ali, depositavam o dinheiro no pé dos apóstolos, os irmãos. Então nós vamos ver que eles estavam na mesma sintonia, eles tinham o amor de Deus, eles tinham comunhão com Deus, eles faziam isso. E hoje em dia nós vamos ver que tem muitos crentes avarentos que não ajudam a obra de Deus, crentes que não ofertam na obra de Deus, crentes que estão ajuntando dinheiro e muitas vezes não ajudam o próximo, não se compadece daquelas pessoas que necessitam. Eu volto a repetir, Jesus falou, onde estiver o nosso coração estará o nosso tesouro.
né? E Jesus fala, ajunteis tesouros no céu, ajunteis no céu. De que maneira nós podemos ajuntar tesouro no céu? É através de usar os recursos que Deus nos concedeu, né? Ou seja, o carro. Com o carro você pode levar as pessoas para a igreja, você pode levar o pecador para a igreja. Com o carro você pode demonstrar o amor de Deus na sua vida através desse carro, levando uma pessoa doente para o hospital quando ela precisa, ajudando aquelas pessoas que estão, muitas vezes, tem irmão doente na igreja, que ele não consegue ir para o culto. É usar esse veículo que Deus te deu para você pegar aquele irmãozinho lá que está enfermo e levar para a casa de Deus. É dessa maneira que você está juntando tesouro no céu. É usar os recursos que Deus te deu para o crescimento do reino de Deus, da igreja. Para o crescimento do reino de Deus. Para o crescimento da igreja. Né? Para o crescimento da igreja. A igreja está precisando lá muitas vezes de uma pintura, alguma coisa, um piso. Então, Jesus, quando fala de ajuntar tesouros no céu, usarmos os recursos que Deus nos deu para a prosperidade, o crescimento da igreja e do reino dos céus. Que Deus abençoe os irmãos. Já estamos aí com 41 minutos aí de comentário. Vamos parar por aqui, para que o vídeo não fique muito longo. Deus abençoe você que chegou até o final aqui do nosso estudo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos realmente amar o nosso próximo, não em palavras, só de palavras, mas vamos amar em obras em verdade. Vamos pedir para Deus renovar nossa vida espiritual, nos encher do Espírito Santo, nos encher de graça, nos encher de fé, né? Pedir para Deus nos ensinar a amar os nossos inimigos, a perdoar as pessoas, a amar aqueles que nos perseguem, orar por aquelas pessoas, enfim, né? Pedir para Deus nos encher do Espírito Santo, porque só assim nós podemos realmente imitar a Cristo, nós podemos realmente amar o nosso próximo, nós podemos realmente demonstrar o amor de Deus em nosso coração através das nossas obras, das nossas atitudes. Graças a Deus por isso, você que chegou até o final. Vamos ficar por aqui. Você que chegou até o final desse vídeo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus possa abençoar a sua vida. Você pode fazer o comentário, você pode dar o like, você se inscreva no canal. Eu vou ler todos os comentários e nós ficamos por aqui. Essa lição de número 5 vai ser ministrada dia 4 de maio. Dia 4 de maio vai ser ministrada essa lição. Então aqui você vai ter sexta e sábado para estudar a sua revista, para ver o vídeo, para você enriquecer a sua aula como professor de escola dominical. Então aguardo você na próxima lição. A nossa próxima lição é a lição 6. E a nossa lição 6 a próxima lição é edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Então essa aqui vai ser a próxima lição de escola dominical. Eu fico por aqui e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu espero você no próximo vídeo para que nós possamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, né? E assim crescermos aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Um abraço do seu irmão, o presbítero Florival. Fique com Deus. E amém.